teu querer, em nome de Jesus. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Pode se sentar. Vocês estão bem? Crente é engraçado, né? Tipo, uma frase normal a gente sempre responde com glória a Deus. Amém, isso é bom. Que a gente dê glória a Deus em todas as situações da nossa vida, seja na alegria, na tristeza, igual um casamento. Peço que os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Não sei vocês, mas é maravilhoso um culto no dia de chuva, à noite, tranquila. Melhor que estar em casa, estar na presença de Deus. Isso é muito bom. Enquanto os irmãos vão abrindo, não precisam ler agora, pode dar uma segurada, que eu quero trazer para vocês um trecho muito legal, valeu, de um sermão, vamos dizer assim, de um homem que foi um grande homem de Deus, o C.S. Lewis, e ele tem um sermão chamado, é uma pergunta, teologia é poesia? E ele ministrou isso dentro de um grupo de debate em uma faculdade, onde tinham debates ali periódicos, trazendo vários temas. E aí ele foi, vamos dizer assim, escalado para debater. Como ele era um professor de literatura, ele debatia muito desses temas assim, que são um pouco diferentes. Por exemplo, eles falavam se a teologia cristã, ela podia ser considerada uma poesia com base em vários atributos. Ele começa a discorrer. E aí, no final, ele solta uma pérola, vamos dizer assim, que é uma frase, uma colocação muito interessante. Ele fala que um dia, quem sabe quem é o Lewis, esse homem ele foi o homem que escreveu as Crônicas de Nárnia. Então, imagina-se que é um homem de uma imaginação fértil. E aí ele fala que ele teve um sonho em que ele era perseguido por um dragão. E depois ele acorda e ele fica em paz, porque ele fala, nossa, foi só um sonho. De certo modo, assim, ele fala que o medo já não estava mais nele, porque no mundo real, ele acordado, sabe que aquilo era só um sonho. E que aquilo que estava no sonho dele não existia no mundo real e não podia feri-lo. Então ele não tinha mais medo. Mas quando ele estava dormindo, quando ele estava no sonho, aquilo parecia muito real. E aí ele traz uma ilustração, ele fala assim, o mundo desperto é avaliado de modo mais real, porque poderá conter, assim, o mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos é avaliado como menos real, porque não pode conter o mundo desperto. Pela mesma razão, estou certo de que ao passar dos pontos de vista da ciência para o teológico, eu passei do sonho para o despertamento. A teologia cristã pode acomodar a ciência, a arte, a moralidade, as religiões não cristãs. E a perspectiva da ciência não é capaz de acomodar nenhuma dessas coisas, nem mesmo a própria ciência. Eu creio no cristianismo. Assim creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Então, eu acredito que é bem simples essa colocação, mas o que ele quis dizer é mais ou menos assim, que quando eu estou dormindo, o meu sonho é real, mas quando eu acordo, eu descubro que o sonho era só um sonho. E quando eu estou sonhando, eu não consigo entender a realidade. Quando eu estou dormindo, eu não consigo entender a realidade. Mas quando eu estou acordado, eu consigo entender não só a realidade, mas compreender também aquilo que era um sonho. Ou seja, aquele que está desperto, ele consegue discernir uma ilusão. Aquele que está acordado, ele consegue discernir o que é verdade e o que não é verdade. E ele crê em Cristo, crê na palavra de Deus, no cristianismo, não porque ele vê, mas porque através de Cristo ele consegue decifrar o mundo inteiro à sua volta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. 1 Coríntios, capítulo 1,
Eu vou ler a partir do versículo 10. Deixa eu tirar aqui que dá mais espaço. Esse púlpito é um pouquinho menor, é mais bonito, mas é menor. E diz assim, versículo 10: Eu vos exorto, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloe me informaram que existem rixas entre vós. Explico-me. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Cristo estaria assim dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, a não ser Crispo e Caio. Assim ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É verdade, batizei também a família de Estéfanas, quanto mais não me recordo de ter batizado nenhum outro de vós. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria de linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. E com efeito, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador desse século? Deus não tornou louca a sabedoria desse século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos o Cristo crucificado, que para os judeus é um escândalo, e para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebestes o chamado de Deus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, não é. Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa se vangloriar diante de Deus. Ora, é por Ele que vós sois em Cristo Jesus, e que se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como diz na Escritura, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos. Agora, eu vou pular aqui para o versículo 6. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos, sabedoria que não é deste mundo e nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Ensinamos a sabedoria de Deus, misteriosa e oculta, que Deus antes dos séculos, de antemão, destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: o que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, tudo o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém conhece senão o Espírito de Deus. E quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus.
Destes dons não falamos segundo a linguagem ensinada de sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus, e é loucura para ele, não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Amém? É uma leitura que pareceu ser um pouquinho extensa, mas é fundamental. A princípio, esses primeiros capítulos da carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, eles falam de uma coisa que é extremamente necessária e, assim, é a base da vida cristã. E não só a base da vida cristã, mas é a própria vida cristã exposta a nós, para que nós possamos entender o que realmente é viver em Cristo. Aqui, neste começo, Paulo ele cita uma situação que estava acontecendo nessa igreja, onde uns diziam, eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, outros eu sou de Cristo, onde havia partidarismos dentro da igreja, onde alguns se vangloriavam porque o apóstolo Paulo me chamou, outros então porque Apolo que me escolheu e eu faço parte da turma dele. E Paulo fala, graças a Deus que eu não batizei muitos de vocês, senão vocês falariam muito mais a respeito de mim, se ficariam muito em mim. E isso, ele não só cita essa situação, mas ele explica o fundamento que está por trás disso. E como que a gente deve reagir diante dessa exortação. Uma coisa que a gente precisa aprender sobre o Evangelho é que Deus nunca fala metades, Ele sempre fala inteiramente. Ou seja, Deus nunca te dá um apontamento de um problema sem te ensinar a solução. Deus nunca fala para você ir a algum lugar sem mostrar o caminho. Ou seja, não significa que você vai entender tudo de primeira, mas simplesmente que ao passo da obediência, Ele te guiará por esse caminho. Ele sempre dirá o próximo passo, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que seguir. Porque não há problema que Deus te mostre que Ele mesmo não se revele a ti como a solução. Então essa que é a questão, irmãos. Nós precisamos buscá-lo, entender que Ele é a solução. E aqui, o Paulo ele fala, não haja divisões entre vós, sede estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Ou seja, ele traz a exortação dizendo que nós, como igreja, precisamos caminhar seguindo a união que vem de Cristo. Por quê? Porque, irmãos, à medida que nós somos corpo, nós somos um. À medida que nós somos corpo, não existe um membro aqui e outro lá. Ninguém gostaria de arrancar o seu braço e jogar para o outro lado, né? A gente precisa dessa união, dessa interação de cada um com as suas particularidades, porque foi Deus que nos fez, Deus que nos chamou. E o corpo de Cristo, ele é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo do qual Cristo é a cabeça. Então, o pé não tem vontade própria, a mão não deve ter vontade própria, mas Cristo deve ser tudo em todos, porque é a cabeça que controla o corpo, é a cabeça que direciona, que faz tudo isso acontecer. O nosso mover não deve ser um mover baseado no que eu acho, mas deve ser um mover baseado no que a cabeça diz para o corpo. E nós não devemos então nos mover individualmente, mas nos mover como corpo. Você já viu a sua perna indo para um lado e a sua mão indo para o outro? Não, mas o corpo caminha na direção que a cabeça aponta. Isso é seguir a Cristo. É Ele na frente e a gente atrás, fazendo o mesmo caminho, olhando para Ele. Uma casa dividida não prospera, foi uma coisa que Jesus disse. Então, se nós queremos prosperar, nós precisamos aprender o que é união. E a união é algo que vem do Espírito de Deus, porque Jesus disse que a minha oração, Ele orando ao Pai, né? É que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Para quê? O mundo cria que Tu me enviaste. A finalidade
da união é apresentar Cristo ao mundo. Por que que o mundo vai crer em Cristo, que o Pai enviou a Cristo quando a igreja for unida? Porque ela simplesmente vai olhar para a igreja e vai ver Cristo. E é assim que o mundo vai crer em Cristo. Jesus é a palavra de Deus. Deus é o próprio Pai, o Senhor, que enviou o seu Filho. A palavra diz que quando Deus lança uma palavra, ela não volta para Ele antes de ir prosperar naquilo que ela foi enviada. E aí sim ela volta para o Pai. Da mesma forma que a chuva não torna para o céu antes de fazer o propósito pela qual ela foi enviada. Jesus é a palavra de Deus e Deus enviou essa palavra ao mundo. E Jesus não voltou ao Pai antes de prosperar naquilo que o Pai o enviou para fazer. Entende? O que Deus nos trouxe ao mundo para fazer? Será que a nossa existência agrega valor a este mundo, à vida de alguém? Será que o fato de existirmos aproxima alguém de Cristo? Será que quando eu encontro alguém, essa pessoa está mais próxima ou fica mais distante de conhecer quem é Cristo quando me conhece? Nisso eu quero trazer um princípio muito legal, uma análise que esse mesmo Lewis fez. Ele vai chamar de transposição. Como assim? É simples, vamos supor que eu tenho o Sol. O Sol ele é um objeto, vamos dizer assim, tridimensional. Ele é formato esférico, vamos dizer assim. Ele tem altura, ele tem largura, ele tem profundidade, então ele ocupa um espaço. Vamos supor que eu pego uma folha e eu pinto um quadro bem bonito do sol. Eu faço aquele pôr do sol bem lindão com o sol lá no fundo. É o primeiro quadro que as pessoas aprendem a fazer quando fazem aula de pintura. Aquele sol que eu pintei no quadro, ele aquece? Não. Ele brilha? Não. Mas ali, ele parece que está brilhando, porque eu fiz uma cena linda, né, no quadro. Vamos supor que o quadro estivesse aqui. Ele é a transposição do sol real, ou seja, ele é como se fosse a sombra, a representação daquele sol real. É isso. E para que esse sol brilhe, para que eu possa olhar e ver esse sol, eu não posso estar dentro de uma sala escura. Mas eu tenho que pegar o quadro, sair de uma sala escura e expor ele ao sol de verdade. Porque aí no claro, a luz do sol de verdade reflete na tela e aí eu consigo enxergar aquele sol que eu desenho. Então, da mesma forma, Deus tem verdades, padrões espirituais, sabe, conceitos, coisas maravilhosas que o coração do homem jamais conseguiu imaginar. Deus tem uma sabedoria real, verdadeira, pura e santa, que é Cristo, que o mundo jamais, não subiu ao coração do homem, o homem jamais conseguiu imaginar isso. Era um mistério oculto em todas as gerações. Para você ter noção, irmãos, antigamente, quando, até não antigamente, mas vamos dizer assim, aquele que vive sem Deus, ele não tem, obviamente, o Espírito Santo que o protege, que o direciona, e então ele vive praticamente, vamos dizer assim, a própria sorte. O que vai proteger, irmãos, uma pessoa de um mundo que, além de toda a maldade humana, sabemos que existem as forças espirituais contra as quais hoje nós guerreamos? O que vai proteger um homem, vamos supor, de um demônio, por exemplo? O que protege um homem assim? A gente via vários casos na Bíblia de possessões demoníacas. O que protege um homem sem Deus de uma coisa dessa? O que protege um homem sem Deus de se tornar cada dia mais idólatra e se afundar nos seus vícios? O que protege um homem sem Deus de viver uma vida enganada pelos ídolos e sacrificar os seus filhos, como foi no caso de Moloque e dos filisteus e de todos aqueles povos antigos que acreditavam que se você sacrificasse o seu filho você teria chuva? O que protege um homem? Então os homens sem Deus, eles vivem escravos de suas vontades, de seus prazeres e enganados até mesmo pelas forças das potestades, do ar, dos inimigos contra os quais os cristãos, nós guerreamos. Eles estavam à mercê de tudo isso, irmãos. Afastados de Deus, inimigos de Deus, separados do Senhor. Mas o que Deus faz?
é enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque através do seu sacrifício, o sangue do Cordeiro é derramado, é salpicado, é jogado sobre nós, dizendo: Ele morreu por você, para que nós possamos então, agora, ter a revelação desse mistério que foi oculto durante todas as gerações passadas. Aquilo que o homem nunca conseguiu imaginar, Deus agora traz a revelação. Aquilo que não subiu ao coração do homem, essas coisas maravilhosas de Deus, Deus agora revela para nós. Nós sempre falamos esse versículo como se fosse algo que, nossa, tem muita coisa que a gente nunca conseguiu imaginar. Mas na verdade está dizendo aqui que esse mistério que foi oculto de sempre, agora Deus revela aos seus filhos. E agora nós podemos desfrutar disso. E agora nós não somos mais escravos de nós, não somos mais escravos do mundo, do medo, e muito menos então das forças do mal. Porque agora, com as armas espirituais que Deus nos dá, através da autoridade do nome de Cristo, através da palavra de Deus, nós podemos, irmãos, derrubar essas potestades do ar. Agora o governo sobre a nossa vida é o governo de Cristo. Irmãos, o que era o homem, o pó? O que o pó podia fazer para lutar contra essas coisas? Agora Deus nos deu poder, irmãos, para destronar Satanás. Tem um versículo muito incrível que quando Jesus manda os discípulos para expulsar os demônios e fazer tudo aquilo depois de capacitá-los, eles voltam e falam: Jesus, nossa, a gente fez tanta coisa, expulsamos os demônios, tal, não sei o que lá. E o texto diz assim, Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Não só no momento antigo, do passado, do começo, da queda, mas que a cada vez que alguém que recebe o poder de Deus vai fazer o que Deus te chamou para fazer, Satanás cai como um relâmpago. O reino de Deus chegou, o trono do diabo já caiu, entende? Nunca foi dele. Deus dá esse poder aos homens através de Cristo. E aí, Deus nos chama a conhecer essa sabedoria e não viver nessa meninice de divisões, de contendas e outras coisas. O Felipe falou uma coisa muito legal aqui, ele citou o homem espiritual e o carnal, e era exatamente esse o tema. Eu falei: nossa, glória a Deus. Porque eu vou falar assim, a gente fica muito nervoso até a hora da oração, porque quando você ora, você entrega nas mãos de Deus e não existe mais você. E isso é maravilhoso, é uma coisa que, graças a Deus, Deus tem me ajudado muito. E o homem carnal, ele é exatamente assim como Paulo descreveu. Ele é um homem que não consegue enxergar as verdades espirituais de Deus. Ele é um homem que, quando Deus fala que existem coisas grandes e maravilhosas, tal, ele não enxerga. Ele olha tudo isso e fala: isso é loucura. Mas não loucura de, nossa, muito louco, no sentido vulgar da palavra, como se fosse um espanto. Não, é pejorativo mesmo. Ele fala: isso é loucura, isso é ridículo. O homem carnal é assim, ele zomba das coisas de Deus, ele acha um absurdo, porque ele não entende. O Paulo, ele fala sobre conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Para quê? Para sermos cheios da plenitude de Cristo. Então, o amor de Deus, ele ocupa um espaço, altura, largura e profundidade. Agora, se eu só enxergo a altura e a largura e não a profundidade, eu não sou pleno no amor de Deus. Se eu só enxergo a profundidade e a altura, eu não enxergo a largura, está faltando. E o homem espiritual, ele é como se só enxergasse duas coisas. Ele é como se enxergasse, sei lá, vamos dizer assim, a altura e a largura. Ele é como se só olhasse com os olhos e não com o espírito, com o coração, porque está dormindo. Então, o homem carnal, ele vai olhar a chuva, vai falar: água caindo do céu. O homem espiritual, ele vai falar: caramba, a provisão de Deus, alguma coisa assim, sabe? Não só no sentido básico, assim, às vezes parece até muito básico, mas ele vai não ressignificar as coisas, mas ele vai entender os verdadeiros significados das coisas, porque Deus revela. Por exemplo, existem situações na nossa vida que muitas vezes, vamos por o homem carnal ia falar: nossa, eu tô uma sorte, eu tô lascado. Ele talvez nem culparia o diabo,
ou talvez culparia, porque existem crentes carnais, infelizmente. Estamos nesse processo. Mas o homem espiritual, ele vai discernir os tempos e os modos. Ele vai discernir, ele pede ao Senhor Deus, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Ou seja, que eu entenda a finitude da vida, quem eu sou, quem o Senhor é. Para que o meu coração receba essa revelação da sua sabedoria, para que quando eu olho para o mundo eu veja. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Ele é louco de acordo com o mundo, mas aquilo que o mundo chama de loucura, para nós é a sabedoria, é o poder de Deus, é o Cristo, é o Evangelho. E o homem espiritual, ele vai ser diferente. Quando Deus tiver, por exemplo, estamos numa tempestade, o homem carnal fala, ferrou, acabou, já era. Ele não vai entender aquilo. Quando o homem carnal vê, às vezes, 5 pães e 2 peixinhos, ele fala, isso daí não dá para nada. O homem espiritual, ele vai entender que às vezes, mesmo que a situação não seja favorável, ele entende que aquilo ali é um modo de Deus agir, é uma época, é algo que Deus está fazendo. Entende? No deserto, o homem natural, ele só vai ver areia. Mas o homem espiritual, ele vai entender que Deus é capaz de fazer caminhos no deserto e rios no ermo. Porque agora ele não é mais guiado pelo que ele vê, mas pelo que o Espírito de Deus diz. Ele é guiado pela palavra de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o olhar dele é diferente. E aí ele vai entender essa sabedoria de Deus. Por quê? Porque existem, que nem a gente falou, padrões, verdades espirituais, coisas que Deus quer nos revelar e nos ensinar e trazer o céu para nós, entende? Para que a gente viva de acordo com isso. É um presente de Deus maravilhoso. E o homem carnal, ele não vai entender isso. Só que existe um problema nisso. Sem o discernimento espiritual, o homem carnal, ele vai fazer tudo errado. Porque ele é incapaz de chegar a Deus com sua própria vontade, com seus próprios méritos. O homem carnal, ele vai distorcer tudo que ele toca. Por exemplo, o que é o matrimônio? O que é o casamento? Nossa, o homem carnal, ele vai falar um monte de coisa. E só problema, geralmente, né? E tanto é que a maioria das pessoas que vocês conversarem não cristãos, pelo menos eu não sei, algumas faixas de idade às vezes têm uma educação antes que eles ainda valorizam, né? Mas muitas pessoas, pelo menos aí de uma faixa etária mais nova, eles simplesmente acham que não faz sentido, é loucura, é besteira, entende? Só que existe um padrão espiritual, existe uma realidade elevada de Deus que Ele quer nos trazer para a nossa vida aqui, para que a gente viva conforme essa cultura do céu. Como assim? Simples. Ele fala em Efésios que as esposas sejam submissas ao marido como ao Senhor. O segredo está no como, porque o como, ele é desta forma, e desta maneira. Deus dá um meio de você alcançar aquilo que Ele te ensina. Então, por exemplo, não só que diz que tem que ser submisso como o Senhor, mas isso mostra também que a maneira que a mulher às vezes se submete ao esposo está revelando como que é o relacionamento dela com Deus. Porque se você age assim com seu marido, entenda, com Deus não é diferente. Então, o problema é um problema de evangelho. Só que a gente às vezes trata mais nos frutos do que na raiz. Tem que voltar a entender quem é Deus. A gente tem que voltar a entender a palavra de Deus que Ele nos ensina. E também fala, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí ele fala mais ali, ele fala que como Cristo sendo o Redentor e que purifica a igreja com água pura, sabe? Então o marido tem que amar a esposa como sendo o Redentor dela. Qual que é o peso disso? Ah, mas pastor, mas não vou amar não, porque, sabe, ela não é tão recíproca assim. Será que a gente tem essa reciprocidade com Cristo? Será que a gente ama Cristo da mesma maneira que Ele nos amou? Será que a gente tem coragem de assumir que a gente ama Cristo da mesma maneira que Ele nos amou? Provavelmente não. Só que Cristo deixou de amar a gente assim? Não. Então a gente também não pode deixar de amar.
paternidade, família, filhos, nossos relacionamentos, irmãos. Da mesma maneira que Deus se relaciona com Jesus, os pais devem se relacionar com seus filhos. Da mesma maneira que Cristo se relaciona com a igreja, os maridos devem se relacionar com a esposa. Da mesma maneira que a esposa se relaciona com o marido, é a mesma maneira que Cristo se relaciona com a igreja. E por aí vai. Entende? E essas, vamos dizer assim, buscando aquele exemplo do sol, a gente só vai conseguir ser algo parecido com o que Deus nos ensina quando formos iluminados por Ele, quando estivermos debaixo dele. Eu não vou conseguir viver uma vida de acordo com o que Deus nos ensina se eu ainda for carnal, mas eu tenho que buscar a Deus, estar debaixo da luz do Senhor, para que Ele nos ilumine os caminhos, para que Ele me mostre o caminho que devo seguir e tire as trevas do meu coração. Essas verdades, essa sabedoria do Senhor, que mostra como na nossa vida deve ser, como nós devemos agir, como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Essa sabedoria vem do Senhor. Conhecendo Ele, nós olhamos para Ele e temos esse exemplo. E o homem carnal, ele não consegue ver isso. Então ele vai quebrar a cabeça sempre. Então, em situações às vezes que te desafiem, você gera às vezes um problema bem maior, porque você não agiu como Cristo nos ensina a agir, por exemplo. O homem carnal, ele não consegue entender, irmãos, que a nossa maneira de viver já foi a maneira mais perfeita que você pode imaginar para você viver, que te leve a desfrutar dessas maravilhas que Deus tem, já foi escrita desde antes da fundação do mundo. E essa maneira, irmãos, em cada decisão, cada encruzilhada que você chega, você tem que decidir entre dois caminhos. Lá está a palavra, lá está o Espírito Santo dizendo, é por aqui. Provérbios 8, a sabedoria fica na beira do caminho, na encruzilhada, em todos os lugares, chamando, venham à minha casa. Mas será que a gente tem dado ouvido à voz do Espírito de Deus, ou sido carnais e feito simplesmente o que a gente quer fazer? A carne não produz fruto, ela produz obra. E as obras da carne são o quê? É lascívia, prostituição, divisões dentro da igreja, coisas do tipo. Isso é carne. Da mesma maneira que eu posso mostrar para o mundo quem é Cristo, vivendo um relacionamento, às vezes com a minha esposa, que o mundo vê e fala, caramba, o que é isso? Eu falo, isso é Cristo com a sua igreja, é assim. Olha, veja, olha como a gente vive, é assim que é Cristo. Da mesma maneira que a gente pode fazer isso, essa transposição dessa maravilhosa infinitude elevada de Deus, representado pelas coisas simples, ou seja, a gente sendo o desenho de Deus, entende? A gente sendo aquela tela pintada com a imagem de Deus. Também pode acontecer o contrário, o homem carnal é exatamente assim. O homem carnal, ele tem um problema. Existem algumas coisas que Deus odeia, que Deus abomina. E aí tem uma listinha, irmãos. Tem uma listinha na Bíblia, realmente. Que está aqui, ó, Provérbios 6:16. 6 coisas ao Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. A coisa que Deus abomina. Da mesma maneira que a minha vida pode espelhar Cristo e apresentar Cristo ao mundo, a vida do homem carnal apresenta o diabo ao mundo. E é assim a adoração a ele. Um exemplo bem prático: o homem que semeia contendas entre irmãos. Uma vez, sabemos que um anjo, ele olhou
e falou: eu vou colocar o meu trono lá no alto monte, do lado do trono do Senhor. E aí eles olharão e vão adorar-me como adoram ao Senhor. E aí, esse anjo que se engrandeceu, que se achou que era muita coisa e fez tudo isso, ele levou consigo a terça parte dos anjos, os induzindo também a se voltar contra Deus. Então, irmãos, da mesma forma, a gente pode se engrandecer de uma forma de achar que tem que estar no mesmo lugar que Deus. E achando que estamos no mesmo lugar que Deus, geramos contendas e motins entre os irmãos. E às vezes levando conosco a terceira parte a se afastar de Deus, caindo e levando consigo outros a cair. E Deus abomina isso, porque isso é a mesma atitude que Satanás teve. E aí isso mostra Satanás ao mundo. Agora, a união como um corpo, a união de Cristo, mostra Cristo ao mundo. Então nós sempre temos essa escolha, sempre temos dois caminhos: ou seguir a sabedoria de Deus e viver conforme Ele nos ensinou, e aí revelar Cristo ao mundo, conhecendo e vivendo e sendo cada dia mais transformados nele. Ou podemos fazer totalmente o contrário. A sabedoria de Deus, ela é loucura ao mundo, mas ela é tudo para nós. Então, quando a gente for pensar, for estabelecer um conceito, uma opinião a respeito de alguma coisa, a gente tem que sempre parar para pensar: isso é a sabedoria de Deus? Ou é minha carne? Ou é o mundo? Porque são pequenas concessões, são pequenas coisas que destroem um fundamento enorme. São pequenas... isso não tem nada a ver, isso também não. Hoje eu posso. Pequenas coisinhas, irmãos, destroem tudo. Nesse mesmo texto que a gente leu, Paulo falou sobre Apolo e sobre ele, sobre Cefas, que a igreja estava dividida falando: sou de Paulo, sou de Apolo, etc. Mas aí, no capítulo seguinte, ele vai dizer o seguinte: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Dizendo que Apolo não é nada, e não importa quem planta. Dizendo que Paulo não é nada, não importa quem rega. O que importa é Deus que dá o crescimento. E o serviço de Paulo e o serviço de Apolo é simplesmente nada, é simplesmente se entregar para que, forrando o chão, vamos dizer assim, Deus venha e faça crescer. Entende? Se a gente não tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, coisas que nós não somos, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Na minha tradução é um pouco diferente, diz: mas abaixou-se. Ele se fez, despiu-se de sua glória. Imagina a roupa, vestido de glória, ele tira essa glória assim, sabe? Ele despiu-se de sua glória e se fez carne. E não parou por aí. Se fez carne, beleza, igual a nós. Então a gente ainda tá beleza, porque Deus se humilhou, se fez igual a nós. Mas não, Ele não parou de se humilhar por aí, se fazendo carne. Se fez obediente até a morte de cruz. E por isso que Deus o exaltou e deu um nome sobre todo nome. Ele se abaixou para Deus o levantar. Nós não devemos nos abaixar para que Deus nos levante, mas devemos nos abaixar para que levante Cristo em nós. E que sejamos um estandarte da glória de Deus. Então, que isso fique para a meditação do nosso coração, irmãos. Que venhamos sempre entender que o caminho de Deus é melhor do que o nosso. Os planos de Deus são melhores do que o nosso. Essa é a sabedoria dele. A nossa não. A nossa não é assim. Mas nós temos o poder, o privilégio de desfrutar e viver assim. Porque Ele revelou a nós. E Ele nos trouxe isso. Que venhamos entender que nós só somos um espelho
porque estamos de frente para o original, que é Deus. Que nós venhamos entender que Deus, Ele tem muito mais, irmãos, para fazer em nossas vidas. Mas a cada decisão, a cada caminho, tudo que fizermos, irmãos, nós devemos então sermos guiados pelo Espírito, e assim seremos homens espirituais. Ser guiado pelo Espírito é abandonar as minhas expectativas, o caminho que eu tracei. É seguir o caminho que Ele me diz para seguir. É entregar na mão de Deus o GPS. E falar: Deus, me leva, e eu vou onde você falar. É isso. Assim é o homem espiritual, guiado pelo Espírito, o destino é o céu. O homem carnal, guiado pela sua própria carne, o destino é voltar para o pó da terra. Então que Deus abençoe cada um. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, palavra para refletirmos, né? Se nós temos semeado contendas ou temos semeado a paz, né? O amor de Deus para com este mundo. Deus abençoe Rafael com essa palavra maravilhosa. E nós começamos a louvar, né? Ali rios que fluem, né? Água viva, né? Que flui do trono de Deus. A palavra de Deus, né? Ela flui do trono de Deus, ela nos traz a paz. Por isso estamos alegres de estar na presença de Deus. Nós estamos seguindo o homem espiritual ou o homem carnal, né? Deus é maravilhoso, Ele fala aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Se põe de pé, vamos orar, vamos para os nossos lares. O pastor Marcelo não está, nem a pastora Ivone e outras mulheres que estão no congresso, né? Estão com o congresso hoje, amanhã e domingo. Inclusive eu fui até levar a pastora Dora e a Luciana antes de vir para cá, né? Mas graças a Deus que estamos aqui na presença do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus por estarmos na Tua presença, Senhor amado, pela Tua palavra, pelos louvores, Pai amado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduzir, ó Pai, na vida espiritual, Senhor, porque Tu és maravilhoso, santo, santo és o Teu nome, ó Pai, que não venhamos, ó Pai, acompanhar, Senhor, vidas carnais, Pai amado, porque o Senhor, ó Pai, nos deu sim, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, a partir do momento que recebemos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente Salvador, o Teu Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, Pai, nos conduzindo, ó Pai, como devemos estar fazendo, ó Pai, como devemos estar agindo, Pai querido. Por isso somos gratos, ó Deus, de estarmos na Tua presença, dia após dia, Senhor, meses após meses, Senhor, Pai querido, até o Senhor Jesus Cristo vir nos buscar, Pai. Muito obrigado, Deus, nos leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo dos Teus cuidados, ó Pai, nos dando, Senhor, ó Pai, um final de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Ó Pai querido, domingo estaremos aqui, ó Pai, em comunhão, Pai querido, juntamente com os irmãos, ó Pai, Te louvando, glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, o tempo todo, Senhor, o Senhor tem sido bom, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor amado. É assim que nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Recebam a bênção e a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém, Jesus. E o culto...